pessoal! Bom, dando continuidade às aulas de títulos de crédito, eu queria conversar com vocês hoje sobre um outro ato cambiário extremamente importante para o nosso estudo. Na aula passada, vocês viram sobre o endosso, que é um ato cambiário de transferência de crédito, via de regra para transferir o crédito representado no documento. Ele pode se dar simplesmente com a assinatura no verso do título, ou pode ser até no verso, desde que identificado o ato, nominando ou não, identificando ou não a quem está sendo transferido, que é aí que a gente consegue distinguir entre o endosso em branco e o endosso em preto. Nós vimos também outros tipos de endosso, como o endosso impróprio, que seria aquele que transfere a posse, a princípio, e nós temos o endosso mandato e o endosso calção. E também vimos sobre o endosso sem garantia, que na verdade é uma cláusula que se pode inserir, porque o endossante, via de regra, fica responsável pelo pagamento, tal qual os demais devedores que lhe antecedem. Pois bem, agora nós vamos falar do aval, que se refere ao ato cambiário pelo qual uma outra pessoa, ela se responsabiliza pelo pagamento do seu avalizado, na mesma condição, sob as mesmas situações e condições, valores, proporções e assim por diante, tá certo? Lembrando que, quando a gente fala de aval, é interessante lembrar aquele princípio da autonomia que conversamos no início das aulas. Por quê? Porque a obrigação assumida como avalista é uma obrigação autônoma. E qual a grande importância disso? A importância é que a obrigação deste avalista, ela prevalece independente da validade da obrigação que ele está avalizando do seu devedor, do devedor desse título. Okay? O aval da seguinte forma: ato cambiário pelo qual uma pessoa garante o pagamento do título parcial ou integralmente em favor do devedor principal ou de um coobrigado. Resulta da assinatura do avalista no anverso do título de crédito, a gente coloca ali até a letra de câmbio, mas pode-se estender isso aos outros títulos de crédito também, sob alguma expressão identificadora, ou seja, com alguma expressão que indica que aquilo é um aval. No verso até poderá ser feito, mas aí tem que identificar qual que é o ato, tá certo? Então, o avalista, pessoal, ele é responsável da mesma forma que o avalizado. E isso vocês têm previsão no artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra, como também tem previsão no artigo 899 do Código Civil. Só que cuidado, embora a gente tenha a previsão do aval no Código Civil, para as espécies de títulos de crédito com legislação própria, ainda que anterior ao Código Civil, nós aplicamos a previsão do aval que está constando nessas legislações. E daí que a gente tem algumas contrariedades, algumas discrepâncias entre o que o Código Civil diz e que a legislação diz. E para esses títulos de crédito que têm legislação própria, aplica-se a legislação própria, ok? Então, a grande característica do aval é a sua obrigação autônoma. Equipara-se as responsabilidades tanto dele como do devedor que ele está avalizando. Se houver uma nulidade em relação ao avalizado, a dele não interfere. Ele vai ter que se obrigar ao pagamento da mesma forma. As espécies de aval. No slide seguinte, eu aponto para vocês duas espécies, o aval em branco e o aval em preto. O aval em branco, o avalizado não é identificado. Neste caso, se referindo à letra de câmbio, presume-se que o aval é em favor do sacador, ok? Daquele que emitiu o título. Enquanto que, se for em preto, você está identificando expressamente por escrito quem é o avalista, o avalizado, tá certo? E aí a gente não tem dúvida sobre a quem ele está colocando. E aí vocês podem deixar extremo, espera lá, tem aval de coobrigados? Eu posso ter um aval para um endossante, porque a gente já sabe que endossante é devedor coobrigado, certo? Certo. Pode ter o endossante um avalista? Pode sim. E este avalista, ele vai ter que se submeter às mesmas condições para ser cobrado.
né? Aliás, o credor, ele precisa observar aquilo que é necessário fazer para cobrar aquele devedor. A mesma coisa deve ser aplicada a seu avalista, tá certo? Bom, e aí tem uma questão bem interessante. Dá para dar aval parcial? Ou seja, é possível que numa letra de câmbio, que nós tenhamos lá um devedor principal, o sacado, que aceitou a letra de câmbio, ele tem um avalista. Só que este avalista, ele está apenas se comprometendo com 50% do valor. Vamos supor uma letra de câmbio de 10 mil reais, em que o avalista dá um aval parcial de 5 mil. Isso é possível? Quando se trata de letra de câmbio, já vou adiantar, nota promissória, também pode, tá? Pode, porque na legislação especial é prevista a possibilidade de o aval ser apenas parcial. E é até este limite que esta pessoa está se responsabilizando. Todo o resto é exclusivamente do devedor avalizado. Então, aval parcial na letra de câmbio será possível de acordo com o Decreto-Lei 57.663/56, tal qual autoriza para a nota promissória. Muito embora o artigo 897 do Código Civil contenha proibição, 897 parágrafo único, tá? Contenha proibição, não se aplica às legislações especiais. Então, cuidado com isso, gente. Se vocês forem questionados, segundo o Código Civil, o aval pode ser parcial? A resposta é negativa. Agora, na letra de câmbio, pode ser aval parcial? Aí a resposta é positiva, tá certo? Então, muito cuidado na hora de responder questões que levam em conta o aval parcial ou o aval integral, porque isso difere de quem nós estamos nos referindo, a que título nós estamos nos referindo, tá? Outra coisa muito importante que você deve estabelecer é que o aval, ele não é a mesma coisa que uma fiança. Então, o que é uma fiança? Fiança, pessoal, é uma obrigação acessória. O que quer dizer acessória? Acompanha a sorte da principal. Em que uma pessoa, ele garante o pagamento por outra. Ou seja, caso o devedor que está sendo afiançado não pague, o fiador pode ser obrigado a pagar. Só que é muito diferente, porque a fiança, para começar, que ela não se aplica a títulos de crédito, ela é de ordem contratual, ok? Outra coisa importante, a fiança, ela não prevalece se houver nulidade na obrigação assumida pelo seu devedor afiançado. Então, se por exemplo, vamos pensar no contrato de locação, que é o exemplo clássico, uma determinada pessoa chamada Ana, né, ela assina um contrato de locação e chama o Alberto para ser o fiador. Acontece que Ana é menor. Aí eu pergunto para vocês, Ana menor, incapaz? Relativamente capaz, vamos dizer assim. Ela pode assinar sozinha um contrato de locação? Não. Então a obrigação dela é nula. Mas e a obrigação do fiador também é? Sim, também é. Porque a obrigação é acessória, segue a sorte do principal. Certo? Também a fiança, ela tem benefício de ordem. O que quer dizer isso? No caso de não pagamento pelo devedor, primeiro deve-se buscar esgotar o patrimônio desse devedor para daí se atingir o fiador. A não ser que haja renúncia do benefício de ordem, mas aí tem que ser algo expresso, excepcionalmente, tá certo? Então é muito importante se estabelecer isso. Outra coisa importante é que aval, pessoal, só em títulos de crédito. Você não pode dizer que alguém foi avalista de outro num contrato, por exemplo, como a gente costuma ouvir, tá certo? Então, aval é uma obrigação autônoma, diferente da fiança. Por essa razão, eu até estabeleci para vocês ali no slide seguinte as diferenças com a fiança, certo? Se vocês acompanharam aqui, parece para mim na minha versão, no slide 54, eu faço um comparativo, dizendo o seguinte: aval é uma obrigação cambiária, fiança é uma obrigação contratual. Por que cambiária? Porque o aval é um ato estritamente cambial, ele só nasce dentro de um título de crédito.
Aliás, pessoal, se houver prescrição desse título, também morreu o aval. Você não pode usar esse documento como prova de que aquela pessoa te deve, porque ela não te deve mais nada, uma vez que esteja extinta a exigibilidade daquele título como um título executivo, tá certo? A obrigação autônoma. Aval é uma obrigação autônoma, enquanto que a fiança é uma obrigação acessória. O aval é uma obrigação solidária, responde tal qual o devedor, uma linha reta, uma horizontal, enquanto que a obrigação da fiança é vertical, ou seja, subsidiária. Primeiro o devedor principal e depois o devedor, depois o subsidiário, né, o fiador aqui no caso. Primeiro se esgota o devedor, depois atinge. Isso se chama benefício de ordem. O benefício de ordem, no entanto, ele pode ser renunciado, mas aí é uma questão excepcional. No aval, aplica-se o princípio da literalidade, da abstração, que deve constar no título, né? Então, aqui a gente precisa sempre estabelecer que o avalista tem que estar expresso no título, não em outro documento, tá certo? Enquanto que a fiança, ela pode ser firmada em qualquer outro documento. Você pode fazer um contrato de locação e um outro contrato acessório, um contrato anexo, em que tem a fiança também, tá? Então, são elementos totalmente diferentes, ok? Ainda falando sobre o aval, tem uma questão bem interessante que diz respeito a uma previsão do Código Civil, que é quanto ao consentimento do cônjuge. Precisaria o avalista ter o consentimento do cônjuge se casado for? Bom, aí nós temos uma certa polêmica, na verdade. O artigo 1647, inciso 3º do Código Civil, diz que precisa, tanto para prestar fiança como para prestar aval, o consentimento do cônjuge. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, prestar fiança ou aval. Mas isso é uma questão controversa, porque muitos criticam o fato de que ele vai de encontro em relação à dinâmica da circulabilidade desses títulos, certo? Bom, como é que a gente pode resolver essa questão? Existe uma grande parcela dos doutrinadores e da jurisprudência que entende que esse aval, quando previsto nas leis especiais, não se previu a necessidade do consentimento do cônjuge. Sendo assim, não seria necessário. Contudo, hoje, sabendo que existe essa controvérsia e a partir do Código Civil de 2002, é importante que se observe, na medida do possível, que o cônjuge também assine, certo? Para evitar eventuais discussões acerca disso. Fato é que esse tema ainda é polêmico. Fato é que existem entendimentos que simplesmente não condicionam a validade desse aval com o consentimento do cônjuge. Especialmente aqueles que entendem que, de certa forma, esse cônjuge não vai ter o bem atingido, né? A ameação desse cônjuge não vai ser atingida. Somente aquele que assinou efetivamente como avalista. Tá certo? Bom, e aí, com relação ao aval, o que é importante que vocês lembrem, né? Principalmente na outorga do conjugal. O aval precisa de outorga uxória, conjugal, né? Então, bom, se depender do Código Civil, vai precisar. Mas se depender das leis especiais, não existe previsão, não existe condição nesse aspecto. A lei de Genebra, ou seja, a lei uniforme de Genebra, que prevê a letra de câmbio e nota promissória, não exige. Mas nós temos o artigo 1647 do Código Civil que vem exigir. Então, gente, na prática, sempre que possível, por que não? Mas existe sim uma grande parcela que vai entender perfeitamente cabível o aval, ainda que não tenha o consentimento do cônjuge, tá certo? Bom, com relação ao aval, era isso que eu gostaria de contar para vocês. E sabendo que o avalista, ele responde tal qual o seu devedor. Pode ter a avalista do devedor principal e pode ter a avalista dos coobrigados. Lembre que a avalista só tem obrigação enquanto exigível aquele título de crédito, enquanto título executivo, tá certo? Bom, vamos dar uma continuada aí nesse estudo. Vamos falar da exigibilidade do título. A gente entende que todo título executivo
é assim, né? Assim se caracteriza, porque existe exigibilidade. E isso acontece quando o evento que permite a sua cobrança ocorre. Acompanhando ali no slide, quando se trata de devedor principal, basta o vencimento do título para ser exigível. E é mais além. Para ele, devedor principal, e seu avalista, se ele tiver. Basta o vencimento do título. Lembrando que existem títulos e inclusive letras de câmbio que são à vista. Então, no momento em que ela já é criada, já existe a exigibilidade, porque ela é à vista. Em relação aos coobrigados, a exigibilidade do título é um pouquinho mais trabalhada. Por quê? Porque além do vencimento, é preciso realizar mais um ato, que é o comprovante de que não houve o pagamento do título para poder exigir dos coobrigados. Tá certo? Este ato é o protesto. Então pense na seguinte hipótese. Digamos que nós temos uma letra de câmbio que vence dia 10 de dezembro de 2020, como aquela que a gente trabalhou na aula passada, ok? Bom, ela está devidamente aceita pelo sacado. O sacado, no dia do pagamento, se recusa ao pagamento, diz que não tem dinheiro. Então, o que o credor tem que fazer? Bom, o credor, ele pode cobrar dos outros coobrigados, só que tem uma condição. Ele vai ter que protestar por falta de pagamento este devedor principal. Para poder atingir os coobrigados, ele precisa fazer o protesto. No que diz respeito à letra de câmbio, esse protesto tem um prazo bem pequenininho, que é um prazo de 2 dias úteis para ser realizado. Certo? E se não for? E se perder o prazo? Se não for realizado o protesto ou perder o prazo, ainda assim pode ser exigido do devedor principal e seu avalista. Certo? Pode ser exigido dele porque no caso destes, basta o vencimento. Nos demais, sim, além do vencimento, precisa do protesto. Portanto, o protesto é um ato para comprovar a negativa de pagamento. E pelo devedor principal, necessário também o protesto que seja feito dentro do prazo legal. Tá? Então, acompanhando os slides que vocês têm aí. Olha só, coobrigados, pessoal, eles precisam então do protesto para poder responder. Então, como é que vai funcionar essa coisa toda? Digamos que o credor não recebeu do devedor principal. Ele vai ter que tomar a cautela de protestar, naquele prazo bem pequenininho, de 2 dias úteis. Depois que ele realizar esse protesto, é claro que ele vai poder cobrar dos demais, porque ele já tem uma prova de que o devedor principal não pagou. Ele fez protesto, foi dado a ele 72 horas para pagamento e ele mesmo assim não fez. Quando esses coobrigados têm ciência desse pagamento, eles podem, imediatamente fazer a quitação. Ou então, se ninguém fizer o pagamento, o credor ele pode executar esse título e colocar todo mundo, o devedor principal, o seu avalista, os coobrigados e seus respectivos avalistas, todo mundo dentro de uma execução de título extrajudicial, certo? Bom, a obrigação deles vai ser solidária entre eles nesse momento. Então percebam que para incluir numa execução os coobrigados, antes teve que ter o protesto, tá? Mas isso não significa que a obrigação deles é subsidiária, é solidária, porque só tem uma condição de exigibilidade em relação a esses, tá certo? Então, depois que executa, tendo se formalizado essa negativa através do protesto, aí sim você vai ter a possibilidade, como credor, de executar todos de forma solidária. Ocorre que, se um coobrigado realizar o pagamento, como até foi dito na aula passada, esse coobrigado tem direito de regresso em relação aos devedores anteriores. Então, acompanha ali no slide 57. Detém o direito de regresso contra o devedor principal. Para localizar os coobrigados, deve estabelecer uma cadeia de anterioridade para fins de definir o regresso, adotando os seguintes critérios. Numa letra de câmbio, o sacador da letra é anterior aos endossantes, obviamente porque ele que criou tudo isso. Os endossantes, eles são dispostos na cadeia segundo o critério cronológico. Então,
quem foi passando para quem, né? E quando antes do outro. Avalista se insere na cadeia na posição imediatamente posterior à do seu avalizado, tá? Mas ele entra na cadeia de regresso também, tá certo? E é interessante que vocês saibam que o vencimento ele pode ser dado de forma ordinária, ou seja, quando a gente tem consignado qual é a data de pagamento, mas nós temos as formas extraordinárias de vencimento. Lembra do vencimento antecipado da dívida, quando a letra de câmbio não é aceita? Então ela passa a ser exigível. Ou, como vocês viram nas aulas de direito falimentar, um dos efeitos da decretação da falência não era o vencimento antecipado das dívidas. Então significa que se um devedor, ou seu devedor principal, vir a sofrer falência, ter contra ele decretada a falência, esse título que venceria só no dia 10 de dezembro de 2020, né, como no nosso exemplo anterior, ele passaria a ser exigível a partir da decretação, tá? Então esses são os formatos extraordinários de vencimento. Bom, com relação ao protesto, gente, esse ato esse ato extrajudicial, ele pode ser feito por falta de aceite, para provar que realmente o sacado não aceitou, pode ser feito por falta de data do aceite, principalmente quando o vencimento tem alguma vinculação com a data desse aceite. E também nós vamos ter por falta de pagamento. E na falta de pagamento a gente vai estabelecer da seguinte forma: ele é obrigatório para cobrar os endossantes. E ele é facultativo em relação ao devedor principal e seu avalista. Tá certo? Mas, como toda regra, nós temos as nossas exceções, né? Existe uma possibilidade, se vocês verificarem ali no slide 61, do cobrigado, ou melhor, do credor, porque isso favorece o credor, daquele cobrigado, ele ter uma cláusula escrita sem despesas. O que quer dizer essa cláusula? Quando um título conter uma cláusula sem despesas, os coobrigados passam a ser obrigados ao pagamento desde a data do vencimento. Basta que o devedor não pague. E aí a gente tem uma dispensa do ato de protesto para poder executar, para poder cobrar os coobrigados. Certo? Então preste atenção. Cláusula sem despesas é a cláusula que isenta o credor da obrigação de protestar o devedor principal em caso de inadimplência para poder cobrar os coobrigados. Isso também vai ser importante para vocês, pessoal, para vocês estabelecerem prescrição, tá? A gente já vai falar disso e vocês vão entender por que é tão importante, ok? Voltando ali no slide 60, eu coloco para vocês os prazos, né? Por falta de aceite, o portador ele poderá entregar o título em cartório até o fim do prazo de apresentação ao sacado ou no dia seguinte ao término do prazo, se a letra foi apresentada no último dia deste. E o sacado solicitou prazo de respiro, que é aquele prazo de um dia, para pensar se vai aceitar. E por falta de pagamento, ele tem 2 dias úteis apenas, aquele que for pagável. Ok? Isso está lá no artigo 44 da Lei Uniforme de Genebra. Pois bem, nós temos ainda em relação à cláusula sem despesas, que consta lá no slide 64, que tratando-se de título com tal cláusula que dispensa o protesto para cobrança dos coobrigados, a falta de apresentação para pagamento no prazo implica na perda do direito de crédito contra os coobrigados também. Então, o que significa isso? Quando você tem estabelecido um prazo para apresentação, lembre, tem 1 ano para apresentar quando se trata de uma letra de câmbio à vista, por exemplo. Se perder esse prazo, também perde o direito em relação aos coobrigados. O devedor, ao realizar o pagamento, deve exigir a entrega do título. Por quê? Em razão do princípio da cartularidade. Isso sempre é importante ressaltar a todos vocês. Tá certo, pessoal? Vamos continuar? No slide 64, traz uma questão importante sobre pagamento. Vamos supor que o determinado devedor principal de uma letra de câmbio, ele, no dia do vencimento, tenha só uma parte do valor pagado. A pergunta é, o credor, ele é obrigado a aceitar pagamento parcial ou ele pode recusar o recebimento daquilo? Ele tem que aceitar, tá? Então, quando o devedor se dispõe a pagar pelo menos parcialmente a letra ou qualquer outro título, tem que aceitar.
O aceitante poderá optar pelo pagamento parcial, que não poderá ser recusado pelo credor. Segundo, o título permanece em posse do credor, só que consignado, que houve pagamento parcial. E C, os coobrigados em avaliza do aceitante podem ser cobrados pelo saldo não pago, sendo necessário protesto para sua responsabilização do sacador e dos avalistas, ou seja, tem que fazer o protesto do mesmo jeito, mas daí da parte que deixou de ser pago. Por isso a importância da literalidade e da cartularidade constar a quitação parcial do pagamento, tá certo? E pessoal, para finalizar essa questão do título de crédito, letra de câmbio, eu quero falar para vocês da ação judicial. Tratando-se de títulos de crédito, cabe execução de título extrajudicial. Esse tipo de processo, ele é muito mais célere. Por quê? Porque não se discute a origem no sentido de dar ao juízo o conhecimento do caso. Simplesmente se leva a conhecimento a existência do título e a documentação, o documento com obrigação ali consignada, que vai ter liquidez, que vai ser autônoma e que vai estar literalmente dado todas as condições, tá certo? Quando se recebe esse tipo de ação, o devedor ele tem 3 dias, os devedores, tem 3 dias para pagamento, ou nomeação de bens a penhora, o depósito, enfim. E também ele é conferido mais 15 dias para embargo, se ele achar necessário, mas isso normalmente não suspende o processo de execução. Então, eu estou contando tudo isso para vocês, para dizer que a ação de execução de título extrajudicial, e aí se insere os títulos de crédito, é muito mais rápida que um processo de conhecimento. Tem um procedimento próprio que vocês vão conhecer no estudo de processo civil, na parte de execução. Porém, a executividade, ela tem um prazo prescricional. Essa ação só pode ser interposta dentro de tal tempo. O prazo de prescrição de uma letra de câmbio é de 3 anos. Atenção, 3 anos para o devedor principal e seu avalista. A partir de quando? A partir da sua exigibilidade. A partir do vencimento, ou a partir do evento que tornou aquilo exigível. Tá certo? É o mesmo prazo para os coobrigados? Não. Deve-se cuidar que a execução para atingir os coobrigados seja interposta dentro do prazo de 1 ano a partir do protesto. Lembram que tem que protestar o devedor para poder atingir os coobrigados? Então, depois de feito o protesto, tem 1 ano para executar os coobrigados e seus respectivos avalistas. Só não vai ser contado do protesto quando houver aquela cláusula sem despesas, que é a cláusula que dispensa o protesto. Aí esse 1 ano passa a ser contado do vencimento ou do evento que tornou o título exigível. Tá certo? Então, olha a atenção que tem que ter. E olha a importância que eu já tinha mencionado para vocês em outra aula, de se definir o que é devedor principal e o que é coobrigado dentro de um título de crédito ou em todos os outros títulos também, por essas condições e até mesmo por conta do prazo. Também existe um prazo a ser cuidado, que é a da ação de regresso. Para a ação de regresso em relação àqueles que lhe antecedem, lembra que os coobrigados podem entrar com ação de regresso de quem lhe antecede? 6 meses a contar do pagamento ou do ajuizamento da execução cambial. Para o exercício do direito de regresso contra qualquer um dos coobrigados, sempre lembrando da anterioridade, você não pode cobrar do coobrigado que veio depois, só dos que veio antes. Obviamente que isso é importante estabelecer, vendo quem é que efetivamente realizou esse pagamento, certo? Após o prazo prescricional, gente, o título, ele serve como um mero documento de prova de que alguma coisa aconteceu, como um documento, um contrato, como um documento recibo, como qualquer outro. E aí ele pode ser usado como ação monitória, ele pode ser usado como uma ação de cobrança, pode, mas aí a gente está falando de processo de conhecimento. Ele é mero documento. Ele pode
abordar sobre a sua origem, pode abordar e colocar outras provas como testemunhais. Só lembrando que ela não atinge aquelas obrigações estritamente cambiárias, como no caso o avalista, tá certo? Então, após o prazo prescricional, o título serve como mero elemento de prova em processo de conhecimento contra o devedor principal, tá? Obedecendo a prescrição do artigo 205 do Código Civil. Os cobrigados cambiais não podem mais ser responsabilizados, tá certo? Então, isso é muito comum se utilizar da ação de cobrança ou até da ação monitória utilizando de títulos prescritos, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso que eu queria conversar com vocês, certo? Aval, a exigibilidade, o pagamento, o protesto e a ação judicial. Aqui a gente encerra a letra de câmbio, para na próxima aula nós falarmos de nota promissória e cheque, tá certo? Até mais, uma boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que vocês estejam vendo, e espero que tenha ajudado bastante vocês. Fico à disposição para perguntas, como sempre.